convite, na verdade, veio do Marco Antunes, do baterista. Mas eu queria que você contasse. Você falou que. Aí, você já deu a deixa pra mim. Você falou que você tinha uma cantora brega aí, Angra na época. Mas peraí. Você conhecia o Marco Antunes e o Kiko de outro rolê. Conta aí esse rolê. Sim. Pra quem não sabe, conta esse rolê aí. Fala galera, aqui é Anderson Bellini, diretor do documentário André Matos, Maestro do Rock, e eu tô aqui para bater um papo com vocês. Como vocês sabem, nosso documentário está sendo rodado há mais de um ano somente com recursos próprios. Só que agora a gente chegou no momento crucial do nosso documentário, onde a gente precisa dar saltos maiores. E para que esses saltos sejam dados, a gente precisa da sua ajuda. Para isso a gente criou aqui a nossa vaquinha, para que você possa contribuir com o valor que você puder. Sabe o que é legal? O seu nome estará nos créditos finais do documentário caso você possa nos ajudar, porque você é um apoiador do nosso documentário. Ah, não posso ajudar com valor nenhum? Então curta sempre os nossos vídeos, divulgue os nossos vídeos, divulgue a nossa vaquinha, e você também vai estar contribuindo. Então vamos lá, vamos fazer desse documentário o maior documentário feito no Brasil, do nosso querido maestro André Matos. Eu vejo vocês em setembro. Um amigo muito próximo mesmo do primeiro baterista do Angra, do Marco Antunes, né? No final dos anos 80 e começo dos anos 90 ali, a gente era parceiro de segunda a segunda, ele passava aqui em casa com aquela Saveiro azulzinha dele, e a gente ia pro Vitória Pub, pro New York, pro São Paulo Bar, ali nos Jardins e tal, e era de segunda a segunda, cara. Era das 10 da noite às 7, 8 horas da manhã, todo santo dia a gente saía de casa e ficava aprontando na rua, né? E aí teve uma vez que a gente foi para a praia, que ele tinha uma casa em Itanhaém, inclusive foi onde foram feitas aquelas fotos promocionais pré-Angels Cry, que eles estão numa pedra, no mar. A capa do Richard Horizon, né? Da demo, né? Isso, exatamente, a capa da demo. Exato. Nessa casa de Itanhaém lá. Aí ele falou, a gente tá montando uma banda nova, Fabinho, que não sei o quê, vai chamar Angra. Eu falei, como é que vai chamar? Ele, Angra. Eu falei, Angra mesmo, sério mesmo? Porque tinha uma cantora bregaça na época, chamava Angra, uma vocalista de brega na época, Angra. Aí ele me explicou, não, é porque parece Angry e tal, né, que os gringos vai ficar bom, e realmente funcionou pra caralho esse nome, né? E, puta, não tem teclado, né? O André tá fazendo os teclados na demo e tal, mas precisa de um cara para tocar ao vivo. Vamos lá fazer. Eu fui fazer. O convite, na verdade, veio do Marco Antunes, do baterista. Mas eu queria que você contasse. Você falou que. Aí, você já deu a deixa para mim. Você falou que você tinha uma cantora brega aí, Angra na época. Mas peraí. Você conhecia o Marco Antunes e o Kiko de outro rolê. Conta aí esse rolê. Sim. Pra quem não sabe, conta esse rolê aí. Naquele ano, a gente fazia parte da banda de apoio do Grupo Dominó. Eu, o Kiko Loureiro, olha lá, a gente lá com o Afonso Negro. É o Marco Antunes, o Kiko de franjinha, eu de franjinha aqui na ponta, o Afonso, e no meio tá o Richard Furk, que é o baixista. Era o baixista na época. A gente ficou uns 2 anos no Dominó, mais ou menos. Foi uma época, divertidaça, assim, né? Porque a gente tinha tudo 19, 20 anos de idade, né? Nessa época. A gente ficou uns 2 anos na banda. Eu, inclusive, ainda continuei na carreira solo do Afonso Negro depois, com o Tomate, o Sandro Reich, o Cuca Teixeira, né? A gente fez que o Afonso saiu do Dominó, né? Pouco depois, ali, 92, mais ou menos. Foi quando estava começando o Angra. E eu fiz parte da banda, da carreira solo dele também depois. Foi uma época muito legal. Isso que é legal, cara. Tipo, quem pensa pra época que era tudo playback, né? Pô, tinha uma banda. Foi uma banda boa por trás. E a gente ainda mudava os arranjos, tal. A gente mudava os arranjos. Era meio... O Afonso adorava Bon Jovi Extreme, essas bandas de hard rock, né? Exatamente. Era puta fã do Nuno Bittencourt e tal, né? Então, e a gente era tudo roqueiro, né, A gente via, show do Dominó virou o show do Extreme, saca? Era hard rock, mudou todos os arranjos, era mais porrada mesmo. Tinha solo de guitarra, tinha solo de bateria. Olha só. Divertido mesmo. Foi ali que eu conheci o Kiko.
né? Eu tinha visto ele num show da Chave do Sol, depois que eu já tinha saído da banda, eu fui ver um show da Chave do Sol que já era com ele, né? Mas ele ficou pouco tempo na Chave também, porque já foi formar o Angra logo em seguida, né? Mas eu conheci o Kiko mesmo mais a fundo durante a banda do Grupo Dominó. Você fez alguns ensaios, você não participou da gravação da demo, não, né? Eu fui no estúdio várias e várias vezes, ali no Anonimato, onde eles estavam gravando. Mas eu não gravei na demo. Eu só dei palpite lá, fiz uns timbres no teclado pro André e tal, mas eu não cheguei a gravar. Quem gravou foi o André. E aí você foi fazer o show lá do Black Jack Bar. Do Black Jack. E aí, como que foi? Como que coube todo mundo no palco, né? Também. Abril de 93. E vocês frequentaram o Black Jack na época? Não, eu frequentei, mas eu não tava no show. O palco era do tamanho de uma cama de casal. Era um praticável de bateria. Não king size, queen size. Né? Exato. Mas coube, cara, coube. E olha que eu usava uma porrada de coisa na época, porque não tinha tecnologia suficiente, você tinha que usar vários teclados. O André tava com o teclado dele também do outro lado do palco. Foi craudiado, a gente quase não se mexia. E o lugar coalhou de gente, coalhou. Cabia o quê no Black Jack? Umas 300 pessoas, mais ou menos, exato, né? Ia ter 600 entubadas lá dentro e ficou uma porrada de gente para fora. Deu mais de 1.000 pessoas na rotatividade, assim. Foi um dos poucos shows que eu saí literalmente como se tivesse tomado banho mesmo. Depois, isso todo mundo fala. A parede suava, né, o pessoal? Não era só suor, era o cabelo colado na cara mesmo, encharcado, vertendo água, assim. Muito louco, cara. Esse show foi muito bom, foi muito legal.